Então, esta é a última etapa, né? Estamos encerrando o processo de formação, foram 6 encontros, este é o sexto encontro, é, e o tema de hoje é sobre aquilo que talvez grande parte das pessoas que estão aqui fazem em nome da Pastoral da Saúde, né? Que é o controle social. E a gente vai conversar um pouco hoje à noite sobre esse tema. Como das outras vezes, eu vou fazer uma apresentação aqui que a gente tem aqui no CEAP para fazer esse tipo de fala, e depois a gente vai abrir para conversar um pouco sobre isso. Além do que eu tenho aqui para apresentar, eu queria também, de alguma forma, trazer alguns elementos das etapas anteriores, que a gente conversou bastante, porque tem a ver, basicamente, com o exercício do controle social. Ok? Vamos fazer esse exercício. Eu queria começar, antes de fazer a apresentação, fazendo algumas observações sobre esse tema, que eu acho importante como vamos chamar assim, elemento introdutório, porque assim como a gente trabalhou na primeira etapa do curso sobre o conceito, né? Se a gente não tiver clareza, eu dizia aquela vez, vocês lembram, né? Se a gente não tiver clareza sobre algumas coisas, nós teremos uma certa dificuldade do exercício do controle social, né? Mas ainda no momento em que a gente tem várias concepções, várias ideias, vários conceitos, e a gente precisa ter cuidado sobre isso. Então, quando a gente falava sobre o conceito de saúde, não é qualquer conceito que a gente define como aquilo que nos representa, né? A gente dizia que o conceito de saúde como direito humano fundamental é aquilo que a gente defende em qualquer circunstância. Esse é o ponto de partida, né? E se nós não tivermos clareza sobre isso, a consequência do conceito, que é a consequência prática, ou seja, a aplicação da ideia do direito à saúde, ela pode ser de diferentes formas, né? Então, a garantia do direito à saúde, alguns podem querer nos convencer, também pode ser feita a partir de planos populares de saúde, por exemplo, que, aliás, já tem iniciativas por aí. E nós, se não tivermos essa clareza do que eu estou falando aqui do conceito, a gente vai achar que isso também é direito à saúde, e não é, né? Não sei se vocês lembram daquela comparação que eu fiz em relação a sistemas universais e coberturas universais que a gente falou lá no início. Eu acho que até dei aquele exemplo do bolo para vocês. Não sei se vocês lembram, né? Que tem a cobertura, é fina, enfim, não resolve estruturalmente a ideia do direito como a gente tem. No tema do controle social é a mesma coisa, ou seja, se a gente não tiver clareza sobre o que significa isso, também qualquer iniciativa de participação popular pode ser entendido como controle social. Então, também aqui é importante a gente ter uma clareza sobre isso. Então, primeiro, por isso, eu queria dizer para vocês 3 coisas sobre isso. O que significa controle social? Controle, né, vem de controlar, e social vem de sociedade. Então, basicamente, é a sociedade fazendo o controle. No caso aqui, o controle sobre a política pública de saúde. E aí a gente poderia se perguntar, que tipo de controle é esse que a sociedade faz sobre a política de saúde? Todo e qualquer tipo de controle. Aonde? Na hora de gastar o dinheiro com a saúde, na hora de propor ações na área da saúde, porque isso também pode ser um controle, né? Por isso a gente vai falar de conferências, né? E elaboração dos planos de saúde. Nós falamos no encontro retrasado sobre o tema do planejamento, que também é um espaço do exercício do controle social. Então, tudo aquilo que tem a ver com a ideia da saúde naquela perspectiva da primeira etapa, daquele conceito ampliado de saúde que não é apenas ausência de doença, a gente dizia, né? Porque saúde como ausência de doença é uma concepção mercadológica daquilo que a gente conhece como saúde. Então, controle social não é outra coisa do que a sociedade fazendo o exercício do controle sobre a coisa pública. Os gregos, antigamente, chamavam isso de res pública, que é o que a gente vai conhecer depois como república. É a coisa pública. Nós que fazemos parte da coisa pública temos, ou exercemos o controle sobre essa coisa pública. E o que é a coisa pública? É aquilo que, né,
garante a política de saúde. Então, controle social, isso. Mas veja o seguinte, aqui tem uma inversão sobre o que significa esse conceito. Antigamente, lembram da história da construção da política de saúde que a gente estudou, acho que foi no terceiro encontro? Depois eu mandei o vídeo, inclusive, para vocês, quando a gente fez uma viagem no tempo sobre como é que a gente foi, ao longo da história, construindo esse conceito de saúde, construindo a política de saúde, a gente vai chegar no momento em que falamos da ditadura militar em 1964, vocês lembram, né? Eu disse para vocês que nós estávamos no Brasil num processo de discussão sobre grandes reformas, sobre o que a gente chama de reformas estruturais, não só no tema do sistema de saúde, mas também, né, na moradia, na alimentação, no direito à terra, enfim. E a ditadura militar vem justamente para impedir isso. O que acontecia no processo da ditadura militar? O controle, como a gente conhece hoje, era de cima para baixo, não de baixo para cima. Quem controlava a sociedade era o Estado. Né? Não podia fazer reunião, não podia criticar o governo, não era democracia, né? Era uma ditadura, não podia fazer isso. Determinadas opiniões não poderiam ser emitidas. Existia um controle do Estado sobre a sociedade. Esse encontro que a gente está fazendo aqui não seria possível na ditadura militar, porque existia um controle sobre isso. Né? Um controle estatal sobre a vida social, de modo que não seja contestado aquela autoridade que existia naquele então. Isso é na ditadura militar. Na democracia, que é o que a gente alega, né, que temos, na democracia esse controle se inverte. Não é o Estado que faz o controle sobre a sociedade, é a sociedade que faz o controle ao Estado. É nós que controlamos, em tese, nós que controlamos o Estado. Então, quando a gente vai no Conselho Municipal de Saúde e analisa a prestação de contas do secretário ou da secretária de saúde, quem é que representa o Estado nesse caso? Quem representa o Estado é o secretário ou a secretária, essa figura pública do Estado, né? É o exercício do poder do Estado. E quem controla ele é o Conselho. O Conselho é a expressão do popular, do povo. Então, nós é que controlamos o Estado, é nessa perspectiva. Quando a gente vai no Conselho da Educação, no Conselho Alimentar, no Conselho Habitacional, é exatamente a mesma coisa. Então, na democracia, a gente inverte o processo de controle, que é o ideal. Né? É o ideal, a gente faz essa inversão. Então, quando a gente fala na saúde sobre controle social, é dessa inversão que a gente está falando, do controle que nós todos, no exercício do Conselho, fazemos sobre o Estado. Aí vocês podem me perguntar, mas é sempre que o Estado gosta de ser controlado? Não, tem vários gestores que não gostam de vocês, né? Ou de nós, vamos chamar assim. Eu estava, semana passada, no encontro dos conselhos estaduais em Brasília e havia muita reclamação sobre governadores e secretários de Estado que não respeitam o exercício do Conselho de Saúde, do Conselho Estadual, que não aprova suas contas, que tem problemas, mas eles não querem saber nada. Então, nem sempre eles gostam do exercício. Tem muita gente que não entendeu ainda ou não aceita que esse controle seja feito pelo Estado. Inclusive, nos olham meio atravessado. Não tem nada para fazer em casa, ficam fazendo esse tipo de coisa, ou acham que a gente está fazendo oposição, porque se articula com um partido tal, e aí quer derrubar o prefeito, ou o secretário, né? Ou que a gente responde a certos interesses. Hoje em dia fica mais difícil ainda, porque alguns alegam que a gente responde a interesses ideológicos, que em tese não é um problema, né? Porque o contrário também é ideológico, mas enfim. Então, isso eu queria deixar claro. É desse controle social que a gente está falando. Isso é muito importante? É. Vocês estão aqui porque consideram isso importante. Por que isso é importante? Eu não quero me estender muito sobre esse tema, porque às vezes parece meio chato a gente falar sobre isso, né? Mas veja o seguinte, eu vou só dar uma pincelada rápida sobre, um pouco mais sobre isso. No Brasil, e não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, nós dissemos o seguinte: a gente passou da ditadura militar para a democratização. A nossa referência da democracia, da redemocratização, porque nós já tínhamos uma democracia que foi interrompida em 64, a nossa redemocratização começa em 1988.
esse é o marco, por conta da Constituinte, né? De lá para cá, a gente foi consolidando a democracia. Primeiro, a gente passou da democracia, da ditadura para a democracia, que a gente chama de transição. O que é transição? É sair de um e entrar para outro, né? E esse período da saída para a entrada, essa é a transição. Não saiu completamente ainda, mas não entrou completamente ainda. Isso é transição, né? No trabalho, por exemplo, as pessoas falam, tem que fazer uma transição. É fulana que está saindo e o outro que está entrando. Então, esse que está entrando vai ter que aprender com essa que está saindo. É disso que a gente fala de transição, né? Na democracia também a gente usa essa expressão. Nós fizemos, de 88 para frente, uma espécie de transição. Nós transitamos da ditadura para a democracia. Isso leva um tempo, né? Porque as sequelas do autoritarismo e tal, elas permanecem, elas continuam, não desaparecem de um dia para outro, porque você cria toda uma cultura que não favorece a democracia num período da ditadura militar. E você tem que recriar esse processo cultural a longo prazo, ela não é rápida. Nós passamos, portanto, da ditadura para a democracia e fizemos o que os teóricos da política chamam de transição democrática, né? Estamos no processo de transição. Depois da transição, chega um segundo momento desse processo, que os teóricos chamam de consolidação da democracia. Vocês entenderam, né? Ditadura, democracia. Aí tem a transição. Já transitamos o suficiente ao ponto de começar a nos preocupar agora sobre a consolidação. Nós vamos consolidar a democracia. Como é que você consolida a democracia? Vou falar bastante hoje sobre democracia para vocês. Como é que a gente consolida a democracia? A gente consolida a democracia consolidando instituições democráticas. Se nós não consolidarmos as instituições democráticas, nós não consolidamos a democracia. E quais são essas instituições democráticas? O Poder Judiciário, que tem que ter autonomia em relação aos demais poderes. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, certo? Estou falando só de um dos poderes. O exercício da liberdade de imprensa, né? Eleições limpas e periódicas. Isso tudo faz parte do processo de consolidação da democracia. Quanto mais a gente consolida essas instituições, melhor fica a democracia. Melhor, a gente mais acredita nessas instituições. Bom, nós fizemos esse processo no Brasil, para muitos, né? Passávamos a consolidar a democracia. O que acontece quando a gente consolida a democracia? É impossível, praticamente, você pensar um retrocesso. Há um tempo atrás, nós tínhamos quase certeza de que era impossível imaginar que o Brasil poderia, de novo, em algum momento da sua história, voltar para a ditadura, né? Vamos pensar a Europa, por exemplo. Vocês acreditam que os países do centro europeu poderiam ou podem tranquilamente ir para uma ditadura? É impossível imaginar, não tem como imaginar isso, né? Porque elas consolidaram de tal forma a democracia que isso não cabe, né? Não cabe. A nossa principal referência de democracia, que são os Estados Unidos, a gente não consegue imaginar que os Estados Unidos poderia viver numa ditadura, né? Agora, eu posso imaginar que o Haiti possa viver uma ditadura militar. Eu posso imaginar que algum país africano que, em média, tem dificuldades com isso, possa virar uma ditadura. Assim como existe hoje, por exemplo, né? No Brasil, nós passamos a dizer, não, aqui nunca mais. Porque nós já consolidamos, ou seja, se você consolida, não pode mais voltar atrás. Aí tem um quarto momento do processo todo, que chama de qualidade da democracia. Veja, era transição, consolidação, como já transitamos, já consolidamos, agora vamos discutir sobre a qualidade da nossa democracia, certo? No intuito de aperfeiçoar aquilo que já consolidamos. E o que é qualidade da democracia? Aí que entra, por exemplo, o tema do controle social, dos conselhos. Ou seja, nunca é perfeito, portanto, a gente precisa qualificar essa nossa democracia. Como é que eu qualifico essa democracia? Fazendo com que as pessoas participem mais dos espaços de decisão política, por exemplo, né? Eu qualifico assim a democracia, eu fico medindo como é que as pessoas lidam com a democracia, se elas acham a democracia importante ou não, né?
eu vou consolidando as instituições, eu vou qualificando os processos eleitorais, eu vou qualificando o acesso à justiça, facilitando isso para as pessoas, ou seja, a gente estava indo numa transição, né? E o controle social está nesse processo de talvez consolidação e qualificação da democracia. O espaço do controle social, acredita em mim, ele é fundamental para a democracia. Aliás, talvez uma das principais contribuições para a democracia do SUS foi exatamente essa experiência democrática que a gente tem nos conselhos. Eu vou dizer mais para vocês. Nós, nos conselhos de saúde, resolvemos muito melhor o tema da representatividade do que no Congresso Nacional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em geral, tem mais mulheres nos conselhos de saúde do que homens, né? Tem mais. Na sociedade brasileira, tem mais mulheres do que homens. No Congresso Nacional, a representação feminina não passa de 16% do Congresso. Nós temos mais do que isso nos nossos conselhos. Tem alguns que dizem que o sistema representativo brasileiro deveria aprender com a nossa experiência dos conselhos. Mas, nas últimas, vocês devem ter participado das conferências. A gente tem avançado progressivamente na representatividade nas conferências. A gente sempre fica respeitando a paridade, por exemplo, né? Essa é uma coisa que a gente não abre mão, sempre a paridade, e sempre que possível, todos os segmentos da sociedade têm que ser representados. A gente tem avançado muito melhor do que isso. O Congresso Nacional não é nem um pouco o espelho da sociedade brasileira. Agora, os conselhos, elas são muito mais próximos da nossa realidade, né? Então, nós temos no SUS, pela nossa experiência participativa, uma contribuição significativa para a democracia brasileira. Isso sem dúvida nenhuma, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque quem está no Conselho de Saúde, vocês que estão no Conselho, vocês sabem que não se ganha no grito, né? Você tem uma pauta lá, você não vai ganhar no grito. O que é o exercício da democracia no Conselho? É o exercício do convencimento, do diálogo, do entendimento, do voto, que é parte da democracia, da derrota, da vitória, da maioria. Todos eles são elementos constitutivos da prática democrática dos conselhos, que é o que a gente faz o tempo todo, né? As articulações nos corredores, que também fazem no Congresso, a gente faz também, né, nos conselhos, os processos de articulação, de consolidação, de fortalecimento, tudo isso vai fazendo uma prática democrática de nós que se espalha e se espelha na democracia brasileira. Quem passou pela experiência do Conselho, certamente tem um apreço muito maior pela democracia do que qualquer um outro por aí que acha que a gente fica perdendo tempo, né? Quem passou pelos processos da participação, está convencido que isso aqui é importante, vai fazer isso com seus filhos. Vai convencer os seus filhos da mesma forma. Vai ter um diálogo diferenciado com eles. Vai participar dos processos eleitorais, porque eles são fundamentais para uma democracia, né? Grande parte, para não dizer todo, grande parte dos conselheiros de saúde tem uma outra visão sobre processos eleitorais, tem uma outra visão sobre partidos políticos, tem uma outra visão sobre movimentos sociais, tem uma outra concepção sobre direitos humanos, e não essas que dizem que são defensores de bandidos, né, alegadamente erradas. Tem outra, por quê? Porque há uma prática democrática. É disso que eu estou falando. O conselho é o espaço da prática democrática. Então, se há uma prática democrática no conselho, ela se traduz também para a sociedade, né? Então, eu queria colocar esses elementos, vamos chamar assim, introdutórios, como elemento de base do nosso exercício para, talvez não para convencê-los a continuar apostando no conselhos, porque vocês já estão convencidos, é por isso que estão aqui. Se não estivessem convencidos, não estariam aqui, estariam, sei lá, tomando chimarrão, se esquentando no fogão, ou tomando outra coisa, ou até mesmo dormindo, mas vocês estão aqui, porque vocês já estão convencidos. Mas eu queria que vocês soubessem que o que vocês fazem tem esse reflexo na sociedade brasileira, na consolidação da nossa democracia. E vocês podem pegar
os países que têm processos democráticos mais enfraquecidos, todos eles, invariavelmente, eu sei porque eu estudei isso, todos eles, invariavelmente, não têm processos participativos consolidados em seus países. Não tem. Porque essa prática é diferente. Eu vou um pouquinho mais sobre isso. Parece uma viagem sem sentido, mas é importante a gente conversar sobre isso. Os países que, os países que têm experiências de participação social, os países que têm um processo sindical consolidado, que passaram pela experiência da industrialização e, portanto, produziram proletários organizados em sindicatos, países que tiveram experiências de cooperativas significativas, todos esses países são muito mais democráticos do que qualquer outro. Inclusive, eu posso recomendar para vocês um livro que vai estudar a experiência da Itália em duas dimensões. A Itália é dividida em duas regiões, uma é bem mais pobre e outra é bem mais desenvolvida. Então, essas experiências todas, não só do controle social, mas essas experiências de participação, de organização social, de cooperativas, de pastorais, que são muito importantes. A CPT, por exemplo, a CPT no Brasil, que tem uma experiência fantástica na luta pela terra, né? A CPT tem uma contribuição importantíssima. Os países que têm essas experiências, elas são bem mais democráticas e são países mais desenvolvidos. É impressionante. São países muito mais desenvolvidos. Então, tem circunstâncias que acabam fazendo e viabilizando esse tipo de processo nos países. Esse é o ponto de partida da nossa conversa de hoje. Essa é a importância e a relevância do espaço do controle social. Mesmo que a gente discuta hoje muito frequentemente sobre a crise da participação social, a crise dos movimentos, a crise das pastorais, dos sindicatos, e, enfim, das associações de moradores, todos esses movimentos com que a gente lida o tempo todo. Tem uma crise, né, de ausência de participação, a gente tem uma dificuldade de trazer gente nova para isso. Mesmo assim, nós continuamos acreditando que o espaço do controle social não é apenas importante para a gente continuar defendendo o Sistema Único de Saúde. Ele é importante também para aquilo que a gente chama de democracia. E aí, inclusive na minha apresentação, vocês vão ver, não existe Sistema Único de Saúde sem a democracia. E por que eu estou falando isso? Porque esse processo todo que eu falei antes, da transição, da consolidação e da qualidade, parece que não foi bem assim. Eu acho, e tem alguns dizendo isso, nós não fizemos uma transição adequada. E é por isso que tem uns por aí achando que talvez seja melhor a gente abrir mão da democracia e voltar ao período anterior a isso. Tem muita gente achando que esse é o caminho. Perigosamente, eu diria. Tem uma instituição latino-americana que faz pesquisa sobre a consolidação da democracia na América Latina, chamada Latino Barômetro. Todos os anos eles fazem pesquisa sobre qual é o percentual de pessoas nos países que são favoráveis à democracia. No Brasil, não passa de 35% dos brasileiros que são favoráveis à democracia. Isso é assustador. O resto dizem o seguinte: qualquer coisa serve. Pode ser democracia, pode ser qualquer outra história, qualquer outra forma de governo, né? Não necessariamente precisa ser a democracia. Isso é um dado bastante assustador. E isso pode explicar, em partes, isso que a gente tem visto por aí, de gente ameaçando as instituições, desequilibrando as relações dos poderes, né? De ambos os lados, enfim. Isso não é por acaso, porque talvez a gente não tenha conseguido fazer isso. Essa nossa experiência toda aqui de participação social não teria sido possível, e não será possível se não for a democracia. Ela só é possível na democracia. Não tem outra forma de fazer. Vocês podem, inclusive, procurar e ver outras experiências no mundo inteiro, não vai achar. Assim como eu sempre dizia para os conselheiros, quando a gente falava sobre esses elementos, eu dizia sempre para eles o seguinte: não existe democracia, eu não estou exagerando, não existe democracia sem partido político. Então, se a gente nega os partidos, não significa que a gente não tenha que criticar, mas quando a gente nega e acha que todos são iguais, estamos abrindo mão de uma das principais ferramentas do exercício democrático. Governos sem partidos são ditaduras, que não permitem outros partidos a não ser ao deles, né?
Não existe democracia sem uma pluralidade partidária. Isso é muito importante, de todos os campos ideológicos, de todas as representações possíveis, porque a pluralidade da sociedade ela tem que se refletir no parlamento, no Congresso, nas assembleias, na Câmara de Vereadores, né? Aqui em Passo Fundo, por exemplo, nós temos 210 mil habitantes, 140 mil eleitores, 21 vereadores. No período anterior a esta legislatura, não tinha, se não me engano, não tinha nenhuma mulher. Ou tinha uma, alguma coisa, acho que tinha uma mulher só, agora tem 4. De 21, certo? Ela representa objetivamente a sociedade? Não, não representa, longe disso. E isso é sinal de que a gente precisa melhorar. Por que a gente fala de cotas? Que é muito polêmica. Quando a gente fala de cota para negros nas universidades, então é um negócio, né? Por que a gente fala de cotas para as mulheres? Porque é o que pode permitir, e não só de mulheres, para outros também, para negros e tal, é o que pode permitir a gente poder traduzir de forma mais próxima possível da realidade a representação política. E volto a insistir que nos conselhos isso a gente já resolve melhor, graças a Deus, né? Muito bem. Então, feita essa primeira parte de considerações, aqui na apresentação vai repetir alguma coisa de novo. Vamos lá. Aquilo que eu falei para vocês antes, né? O ponto central da nossa participação na saúde são esses dois lugares, dois espaços, né? Conselhos e conferências, são nesses dois espaços que a gente participa. Certamente, se não todos, a maioria aqui já participou de alguma conferência, não precisa ser necessariamente da saúde, porque elas são tudo meio parecidas, e muitos de vocês são conselheiros. Então, esses são os dois momentos da participação social. Vejam o seguinte, assim, é como se fosse assim, vamos pedir opinião para as demais pessoas sobre a saúde? Vamos escutar a sociedade, vamos escutar as associações de moradores, vamos escutar os movimentos organizados para ver o que eles nos dizem sobre a saúde. Essa é a ideia das conferências, por exemplo, né? Porque nós poderíamos fazer uma outra prática que era muito comum, que é o seguinte, olha, o secretário de saúde entra numa sala, junta 4, 5 especialistas na área da saúde para fazer o plano de saúde e dizer o que será feito. Outra coisa é você ter a abertura para dialogar com a sociedade e dizer o seguinte, escuta, qual é a demanda que tem? E a partir dessa demanda, a gente poder pensar as possíveis soluções para as demandas que existem, né? Porque nem sempre os especialistas sentados numa sala poderiam saber tudo isso. Essa é a ideia da conferência, né? Então, elas resultam, vejam, elas resultam a partir de uma luta democrática. Lembram? Se não me engano, foi na terceira noite que a gente conversou sobre a história da política de saúde, né? O Sistema Único de Saúde não foi um acaso e muito menos uma boa vontade dos constituintes ao escreverem, né, na Constituição de 1988 que saúde era direito de todos e dever do Estado. Ela foi antecedida de todo um processo de mobilização social, especialmente capitaneado pelo movimento da reforma sanitária, que já na terceira Conferência Nacional na terceira Conferência Nacional de Saúde em 63, portanto um ano antes da conferência, já discutia no Brasil 3 conceitos principais: democracia como ponto de partida para um sistema de saúde democrático, né? A descentralização do sistema de saúde e o princípio da universalidade. Isso já em 63, na terceira conferência. Depois, em 86, 87, a nossa grande referência de discussão sobre isso, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Que é onde a gente vai definitivamente definir o modelo de saúde que nós vamos depois escrever na Constituinte, né? Então, ela resulta de todo um processo de construção democrática. E eu diria, de 88 para cá, ela permanece, se mantém, continuamos tendo um sistema único de saúde, porque a gente tem um exército de gente, não só de conselheiros e conselheiras, mas de movimentos sociais, de mobilizações, de fórum, de coletivos, enfim, que se espalha pelo Brasil inteiro e consegue segurar essa proposta universal, equitativa e de participação popular, que são os princípios do SUS, certo?
Então, conselhos e conferências, que são os espaços da participação social, elas resultam desse processo de luta democrática. E a sua permanência também resulta da nossa capacidade de continuar participando, discutindo, debatendo, controlando, propondo sobre a política de saúde. E aquilo que eu falei para vocês antes, que os conselhos e as conferências, elas não existem sem a democracia. Parece chato, às vezes, a gente fica falando isso o tempo todo, né? Mas esse é o ponto central. Se nós abrimos mão da democracia, vamos abrir mão também dos espaços de participação social. Elas não são possíveis. Simples assim. Não são possíveis sem a garantia da democracia, sem o exercício da liberdade democrática, né? E tem gente que não acredita nisso. Quer dizer, tem gente que quer voltar a isso. Portanto, e tem um outro elemento importante. O controle social no Sistema Único de Saúde não é uma gestão técnica do sistema. Quem tem que fazer a gestão técnica do sistema são os gestores. Nós não estamos no conselho para fazer isso. Isso é muito importante. Às vezes a gente confunde o nosso papel. Inclusive aqui em Passo Fundo a gente estava discutindo essa semana sobre a elaboração do Plano Municipal de Saúde. Vocês lembram, né, que eu falei para vocês na nossa experiência aqui, que está tudo atrasado. E aí tinha alguns conselheiros propondo que alguns conselheiros façam parte do grupo de elaboração do plano de saúde. Não é esse o nosso papel. Deixa isso para os técnicos da secretaria, que eles ganham para isso, né? O nosso papel é muito mais político do que técnico, né? Político no sentido amplo da palavra, né? Do exercício da política mesmo. Não estou falando aqui necessariamente da política partidária, certo? Então, não é isso que a gente tem que fazer no Conselho de Saúde. Tanto é que a gente discute sobre os gastos que são feitos no relatório de gestão que chega a cada 4 meses, né? Se tem dúvidas, vai lá e pergunta, mas nós não fazemos a gestão técnica do sistema. Não somos nós que regulamos os leitos, não somos nós que, né, levantamos números sobre os pacientes, não somos nós que temos que dar resposta a determinadas doenças que aparecem. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é de controle e, portanto, é um papel muito mais político do que técnico, né? E o nosso papel é mais do que fiscalização. Fiscalizamos? É claro que fiscalizamos, né? Não sei, certamente vocês têm experiências, mas geralmente os conselhos têm uma comissão interna, que é a comissão de fiscalização, que vai lá na unidade básica de saúde, olhar se está tudo certo. Na prestação de contas do secretário, ele disse que, sei lá, ele pintou uma unidade básica de saúde lá do bairro tal. Aí essa comissão de fiscalização vai lá e vê se de fato ele pintou, né? Comprou uma cadeira para dentista na outra unidade, vai lá ver se essa cadeira de fato foi comprada, né? Fiscaliza isso. Ou tem uma denúncia sei lá, de uma unidade completamente precarizada, vai lá ver se de fato está assim para poder fazer alguma coisa, denunciar, conversar com a secretaria, enfim, né? Faz isso, faz, é muito importante fazer isso. A fiscalização é um dos nossos papéis como controle social. Mas é muito mais do que isso. Vocês lembram que no penúltimo encontro, sobre o tema do planejamento, eu dizia para vocês o seguinte: qual é a relação que vocês têm com a Câmara de Vereadores? Quem é o vereador com quem vocês podem conversar para apresentar uma emenda, por exemplo, à Lei Orçamentária Anual, a LOA, né? Qual é o vereador, quem é o gabinete que vocês visitaram para discutir o PPA, Plano Plurianual, ano passado? Com quem que vocês vão conversar para discutir a lei de diretrizes orçamentárias, que faz parte do processo de orçamento e do planejamento? Isso é fiscalização? Isso é técnico? Não, isso é estritamente político. E ele é tão importante quanto você pegar o carro e vai olhar, ver se a unidade está pintada, né? Está no mesmo patamar, se não é mais importante, inclusive. Então, o nosso papel é muito mais do que fiscalizar. É também, sobretudo, um papel político que a gente precisa fazer. E, claro, nunca o exercício do controle social será para a gente conseguir consulta para os parentes e os vizinhos. Porque tem conselheiro que faz isso, né?
utiliza a sua figura de conselheiro para conseguir consultas ou fura-filas. Esse não é o nosso papel, nunca será, e não estamos para isso no Conselho. Portanto, controle social não é outra coisa do que a comunidade fazendo parte do processo de decisão sobre o SUS. Quando a gente discute o Plano Municipal de Saúde, a gente está fazendo parte da decisão. A gente diz para o secretário, olha, aqui não é suficiente o que você está propondo. A gente precisa ampliar. A gente faz a conferência, as pessoas disseram que estão faltando cobertura, boa parte da cidade, da unidade da atenção básica. Você está propondo para os próximos 4 anos aumentar só 10%. Isso não é suficiente, a gente precisa ampliar isso, né? E, portanto, o controle social vai fazer parte do processo de decisão sobre a política de saúde. Esse é o nosso papel, além de fiscalizar, além de fazer, né, as discussões políticas sobre isso, além de fazer articulação com os vereadores, com os deputados, enfim. Essa é a nossa tarefa. O desafio, portanto, dos conselheiros e lideranças, nós somos ao mesmo tempo conselheiros e lideranças, no caso de vocês, lideranças da Pastoral de Saúde, se quisermos fortalecer a democracia, defender a democracia, consolidar a democracia, naquele modelo que eu falei para vocês, né? Da transição para a consolidação, para a qualidade da democracia, nós não podemos abrir mão disso. Portanto, se alguém dizer para nós que esse negócio de democracia não vale nada, e tem gente que fala isso, nós não podemos dizer e concordar com isso, né? Nós temos que sempre, como diz aqui o material, fazer a defesa intransigente da democracia. Certo? Vamos lá. Eu queria agora entrar nesses dois elementos mais, eu diria assim, comuns no exercício do controle social, que são as conferências de saúde. Talvez eu vou falar coisas que vocês já conhecem, mas é importante a gente sempre reafirmar, porque é o espaço, por excelência, da participação popular, né? Tem a ver, eu diria assim, com a natureza do controle social, sobretudo, né? O primeiro deles é o tema das conferências de saúde, que vocês já participaram no passado, talvez alguns participaram esse ano. Aliás, agora está acontecendo nos estados a Conferência Nacional Estadual de Saúde Mental. Aliás, em Santa Catarina, deve acontecer esses dias a etapa estadual. Vocês talvez devem ter participado de alguma etapa municipal. Estou tentando lembrar nada que eu falei outro dia com o Gilberto, ali de Santa Catarina, que é o coordenador da conferência. Mas, enfim, né, acontecem essas conferências nacionais. E ano que vem nós vamos ter a nossa 17ª Conferência Nacional de Saúde, cuja etapa municipal provavelmente vai ser lá por abril, maio, cuja etapa municipal vai começar logo no início do ano que vem. Então, todos nós também, de novo, viemos participar nisso. E vocês também devem ter feito, a grande maioria dos municípios fizeram ano passado suas conferências municipais por ocasião do primeiro ano de mandato dos prefeitos, que foram eleitos em novembro do ano passado, certo? Então, as conferências de saúde, sobre o qual vocês já têm muita experiência, são espaços, como eu falei antes, de ampla participação da comunidade. Acontecem no primeiro ano do governo. No tema do planejamento, nós falamos bastante sobre isso, porque esse aqui tem tudo a ver com o processo do planejamento. Elas têm que estar sempre juntos, como a gente falou aquela vez, né? E aqui tem uma coisa que a gente sempre precisa explicar. Via de regra, as conferências municipais nos municípios acontecem de 2 em 2 anos. Por que acontece de 2 em 2 anos? Porque, temporalmente, os municípios eles não estão alinhados com o governo estadual e o federal, né? Tanto é que a gente vai ter eleição. A gente teve eleição há 2 anos atrás para os prefeitos, a gente vai ter eleição esse ano, em outubro, para governadores e presidência da República. E por conta desse princípio, que é o seguinte, a conferência acontece no primeiro ano do governo, os municípios acabam fazendo de 2 em 2 anos. Vocês vão fazer conferência ano que vem para o Plano Nacional de Saúde, porque será, ano que vem, o primeiro ano de mandato do próximo presidente da República.
No caso dos estados, será o primeiro ano de mandato do próximo governador ou governadora, ou reeleição do atual governador ou do atual presidente. Mas é o início de um novo mandato. Eu diria assim, acontece no primeiro ano do mandato, do novo mandato, que seria mais o ideal do que o governo, porque às vezes o mandato ela permanece, certo? Mas valem também para os municípios. Como ano passado foi o primeiro ano de mandato dos prefeitos, então vocês fizeram essa conferência, aí sim, para a elaboração do Plano Municipal de Saúde. Agora a gente vai para fazer o Plano Estadual de Saúde, ano que vem, né? E o Plano Nacional de Saúde. Essa é a regra. Acontece no primeiro ano do governo. Vocês vão dizer, não, mas aqui não necessariamente acontece de 2 em 2 anos. É verdade, tem alguns municípios que não fazem, né? Via de regra todos fazem, mas tem alguns municípios que às vezes utilizam a conferência feita há 2 anos atrás, atualizam de uma forma que não necessariamente são conferências e igual serve como se fosse um subsídio para a elaboração do plano, né? Quem é que convoca as conferências? É o gestor em conjunto com o conselho. Eu já falei para vocês, no terceiro encontro, eu vou insistir aqui numa coisa que eu acho fundamental. Insisto de novo aqui o papel político do conselho para a realização das conferências. Eu particularmente acho que os conselhos têm um peso político muito maior do que a gente imagina. Aliás, a nossa centralidade nos conselhos deveria ser esse nosso papel político, né? Eu vou dar um exemplo que a gente sempre faz aqui em Passo Fundo, fazia, né? Porque esse último a gente acabou não fazendo, até porque a pandemia acabou, né, tirando todos os prazos que a gente tinha costume de fazer. Primeiro que o conselho era muito atuante no processo eleitoral. Isso é muito importante, certo? Por que isso? Porque é aí que se decide a nossa vida, né? Os próximos 4 anos. Ou a gente participa, ou alguém vai decidir por nós. Porque alguém vai decidir. Na política não é outra coisa do que o exercício da decisão. E por isso ele é um espaço de poder, né? Nós fazíamos o seguinte exercício aqui, eu acho que até já contei para vocês. Primeiro, que sempre era um sujeito importante no processo de discussão e de debate público do processo eleitoral, que significa chamava os candidatos para discutir sobre o seu plano de governo para a área da saúde. Nós chegamos uma vez a fazer uma carta de compromisso dos candidatos com a saúde pública. Eu lembro muito bem que no momento a gente escreveu, entre outras coisas, o compromisso do gestor de ampliar a cobertura da atenção básica em 80% ou 100% da população, porque até então era 30% só. Então, fazia parte desse processo. Isso é muito importante que a gente faça. Aliás, eu falei para vocês no outro encontro, nós estamos no CEAP preparando um material que deve sair daqui a 15, 20 dias, para a gente poder fazer encontros, e nós vamos conversar com a Maria Eni e o Padre André sobre isso, para a gente poder fazer encontros sobre o SUS e as eleições. E nós vamos fazer em Santa Catarina, e vocês todos serão convidados, nós vamos fazer em Santa Catarina, entre os meses de agosto e setembro, talvez, seminários virtuais sobre o SUS e as eleições. Vai ter um seminário específico de Santa Catarina para discutir esse tema. Por que isso? Porque os conselheiros e conselheiras não podem ficar ausentes do processo eleitoral. Porque é ali que se define os conceitos de saúde, que a gente conversou aqui, né? Vai ter candidatos que vão defender o SUS e vai ter outros candidatos que vão defender vouchers, por exemplo, como foi na última eleição, né? Vai sair essas ideias que a gente conversou aqui. Isso é muito importante ficar atento. Então, nós fazíamos o seguinte, além de participar do processo eleitoral, logo depois da eleição, nós fazíamos imediatamente, o Conselho de Saúde fazia imediatamente uma reunião com o prefeito eleito, ou quando ele indicava o seu secretário ou secretária, a gente já fazia uma reunião com ele, dizendo o seguinte, nós queremos o teu compromisso para que no máximo até abril do ano que vem, quando você assume o governo, vocês façam a conferência de saúde, no máximo até abril. Como eles estão assumindo, ou ainda não assumiram, e estão felizes da vida, porque ganharam a eleição, geralmente são bem acessíveis para isso. E a gente amarra ali, politicamente, esse compromisso. Por que tem que fazer em abril, no máximo? Porque depois sobra o resto do tempo para poder elaborar o plano, porque o plano vem depois da conferência. Lembra que a gente conversou lá no planejamento, né?
E, ó, tem que cuidar os prazos na Câmara de Vereadores. Aliás, eu tinha dito para vocês irem atrás desses planos nas câmaras de vereadores e tal. Imagino que vocês tenham lido alguma coisa sobre isso, né? Tem aquela lei, a 141/2012, que fala sobre a gente fazer os processos de forma conjunta, ou seja, o plano não pode ser feito depois do PPA, porque aí não tem sentido, né? Vocês lembram, né, da compatibilização dos prazos? Lá na Lei Complementar 141. Aí fazia o compromisso com o gestor, de modo que a gente possa ter depois o tempo suficiente para poder elaborar o plano de saúde, né? Nem sempre isso é possível, né? Tanto é que aqui em Passo Fundo já estamos no segundo ano do governo do prefeito e ele não tem plano ainda, a gente está discutindo agora o plano. Mas esse seria o ideal. E esse é o papel político que o Conselho deve assumir, né? Para que serve a conferência? Não serve para outra coisa, a não ser para fazer um bom diagnóstico sobre a situação da saúde no município, né? E levantar as necessidades. Por isso ele é um espaço de ampla participação social. As pessoas vão lá para reclamar. As pessoas vão lá para xingar o prefeito, para o secretário, para dizer que não tem nada, que não tem médico, que não tem agente de saúde, que as pessoas estão adoecendo, que atrasa na marcação dos exames. É para isso, né? Isso é diagnóstico. Conferência é para fazer esse diagnóstico. Por que que a gente precisa fazer esse diagnóstico? Porque depois o plano tem que dar conta desse diagnóstico. Vai sair um relatório dessa conferência, né? Nós vamos fazer um bom relatório da conferência, e esse relatório serve de subsídio para a gente poder elaborar o plano de saúde. E esse plano tem que, portanto, dar conta desse diagnóstico que as pessoas fizeram. Talvez eu estou falando aqui do ideal, né? Esse é o correto. Quando o gestor apresenta o seu plano municipal de saúde para análise do conselho, vocês tenham lá o relatório e vejam se o plano dá conta do diagnóstico que foi feito na conferência. Às vezes não tem nada a ver com isso, às vezes os gestores nem olham o relatório final da conferência, né? E, por fim, as conferências são compostas por delegados eleitos em pré-conferências. Isso aqui nem sempre é assim, né? Tem vários modelos de fazer conferências e de fazer ele mais participativo possível. Você pode fazer pré-conferências por regiões de saúde no seu município. Você pode fazer pré-conferências temáticas, portanto, pode fazer pré-conferência sobre o trabalhador, pré-conferência sobre saúde mental, pré-conferência sobre saúde da população negra, e assim por diante. E essas pré-conferências, todas elas convergem depois na conferência municipal. E os debates que são feitos nessas pré-conferências, elas compõem o relatório final e, portanto, a gente qualifica também o diagnóstico quanto mais participativo for, né? E, por fim, mesmo, em relação às conferências, elas aprovam propostas e diretrizes para o Plano Municipal de Saúde e o PPA. Diretrizes, certo? Se eu sou o gestor e lá na conferência boa parte das pessoas disseram que tem um problema na marcação de exames, significa que resolver isso ou enfrentar esse problema é uma das diretrizes apontadas pela conferência, porque boa parte das pessoas estão falando isso, né? Se estão reclamando dos profissionais de saúde, significa que eu preciso melhorar ali. Essa é uma diretriz que saiu da conferência e que eu tenho que dar conta dessa diretriz depois na elaboração do plano de saúde e do PPA. Ok? Vou parar de falar daqui a pouco, depois vocês falam. Em relação ao Conselho de Saúde, que é o outro espaço da participação social, o que a gente conhece sobre isso? O que é o Conselho de Saúde? É uma das instâncias do controle social, como falei antes para vocês, prevista em lei, né? A nossa famosa 8142/90. Vocês lembram da historinha da lei 8142, né? Quando da aprovação da Constituinte e depois da Constituinte a lei orgânica do SUS, nós temos duas leis na lei orgânica do SUS, uma que é a 8080/90, né? E da lei 8080/90, na época o presidente Collor vetou todos os parágrafos que tratavam sobre participação social.
Já estava previsto no 8080, mas ele vetou. E por pressão social, ele teve que, né, trazer de novo esse tema e por isso reeditou uma nova lei, que é 8142, que trata especificamente sobre a participação social, vai falar das conferências, dos conselhos e assim por diante, né? Então, já é fruto de um processo, eu diria assim, de pressão social, essa lei que prevê a nossa participação. E vai dizer no seu artigo 1º, parágrafo 2º, algo que talvez você já conheça, que o Conselho tem caráter permanente. O Conselho não funciona só um mês, meio ano, um ano, ou durante o mandato do prefeito. Ele é permanente, né? Vocês vão ver que todos os municípios têm uma lei que cria o Conselho Municipal de Saúde, e diz como vai funcionar, inclusive, né? Então, ele é permanente, deliberativo, isso é muito importante. Talvez hoje seja o único conselho previsto em lei que tem esse caráter deliberativo. Deliberativo significa que a gente decide, delibera. O que a gente decide vale, é lei. Poderia ser apenas consultivo, como é o caso de vários dos outros conselhos que a gente conhece. Se vocês forem, por exemplo, no Conselho Municipal da Assistência Social, ele não tem caráter deliberativo, ele tem caráter consultivo. Conselho de Segurança Pública, Conselho da Alimentação, todos esses conselhos são consultivos, diferente da saúde que é deliberativo. Isso é muito importante. Né? Se a gente não aprova as contas do quadrimestre ou do anual que passa pelo conselho, e vocês sabem, isso gera um problema para o gestor. Ele precisa da aprovação do conselho. Inclusive, às vezes, vem recursos de algumas secretarias ou de alguns ministérios que exigem a aprovação do conselho. Sem a aprovação do conselho não pode ser executado. Esse é o caráter deliberativo do conselho. Isso é muito importante. E é um órgão colegiado. Não é só uma pessoa ou a mesa diretora que decide sobre isso. É colegiado, colégio. Várias pessoas compõem o conselho. Essa é uma característica importante. E tem a representatividade que vocês já conhecem. A gente vai entrar depois, mais para frente, sobre como é que é a composição, que vocês também já conhecem, né? Que é exatamente esse aqui. O Conselho de Saúde deve ser organizado respeitando a seguinte proporcionalidade, né? 50% dos usuários, metade do conselho é composto por usuários. Quem que pode ser usuário? Isso aqui pode ser super tranquilo, mas se a gente for entrar em detalhes do que significa isso aqui, às vezes gera um problema. Associações de moradores, sindicatos, movimentos sociais, organizações não governamentais, pastorais, enfim, organizações representativas da sociedade civil fazem parte dos 50% dos usuários que compõem o conselho, certo? As outras 50% se dividem em três segmentos. 25% deles, portanto, metade da metade, né, é composto por profissionais de saúde, que pode ser, passei rápido aqui, que pode ser, deixa eu ver aqui, profissionais de sindicato da saúde, sindicatos de enfermeiros, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Medicina, enfim, todas as órgãos que representam a categoria dos profissionais de saúde. E os outros 25% dividido em dois, né? Governo e prestador. Pode ser secretário de saúde, geralmente tem um representante da Secretaria de Saúde, hospitais, ambulatórios, farmácias, e assim por diante. Né? São aqueles que prestam serviço ao SUS e gestores do sistema. Essa é a composição do conselho. Aparentemente tranquilo, né? É simples. Nem tanto. Vamos complicar? Quem que é o usuário? Eu estou trazendo essa questão porque isso sempre aparece e é muito comum, especialmente em municípios menores. A Arlete, a Arlete faz parte da Associação de Moradores do Bairro São Luís, certo? Representa no Conselho a Associação de Moradores do Bairro São Luís, mas ela é funcionária da Secretaria Municipal de Saúde.
portanto, né, por ser funcionário da secretaria, inclusive com cargo de confiança dentro da secretaria, responde ao gestor. A letra é usuário e gestor. Aí começa a confusão, né? Isso é muito comum. Aliás, em municípios menores, a gente pode conversar melhor sobre isso, tem gestores que querem controlar o conselho e exatamente utilizam essa questão para poder fazer o controle do exercício do conselho de saúde, né? Colocando pessoas que têm relação com a sua gestão, enfim, mas que, em tese, representam o usuário porque participam desses espaços indicados por alguma entidade. Pode ser de uma organização não governamental, pode ser de uma associação de moradores, pode ser da pastoral, por que não, né? Pode ser também da pastoral. E a mesma coisa em relação aos profissionais de saúde. Eu trabalho no ambulatório como enfermeiro, mas eu represento a pastoral da saúde no Conselho de Saúde. Eu sou o quê, afinal de contas? Eu sou da pastoral, portanto, usuário, ou eu sou profissional de saúde? Né? Então, isso é um elemento que eu estou trazendo só aqui para a gente poder conversar depois. Ele não é simples de resolver, porque tem essa confusão do que significa a representação, mas a participação no conselho só pode ser a partir dessas representações. Eu não posso ir no conselho e ser conselheiro representando eu mesmo. Isso não existe. Tem que representar uma entidade, porque a composição do conselho é a partir, né, dessas entidades. E tem uma outra coisa muito importante que acontece também às vezes em municípios menores. Quando o Jorge vai lá no conselho e representa uma organização, e o Jorge é muito chato, e aí ele começa a incomodar e perguntar, e ele quer saber tudo, e o gestor não quer contar muita coisa, o que ele faz? Ele vai lá e conversa com a associação de moradores e diz, ó, vocês podem trocar esse cara aí que está incomodando muito, né? Eu vou trazer aqui na associação para vocês uma, sei lá, vou pintar a unidade de saúde, eu vou trazer uma quadra de esporte, mas vocês precisam trocar o Jorge lá porque ele está querendo saber demais, né? Esse tipo de coisa é relativamente comum, acontece assim com uma certa frequência, inclusive. Por isso, uma forma de evitar esse tipo de coisa, e que também não é pacífico, acontece com mais frequência ainda, porque tem a ver com a mesa diretora, quando alguém é eleito a fazer parte da mesa diretora do conselho, que geralmente é o presidente, o vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. E a mesa é aquilo que a gente chama de paritário, né? Desses quatro, metade tem que ser usuário. Então, dois são usuários. E os outros dois, geralmente, ou é gestão e profissional de saúde, ou é gestão e prestador, ou profissional, enfim, esses outros dois, né? Mas metade tem que ser usuário. Quando alguém vai para a mesa diretora, representando os usuários, geralmente o que se entende é o seguinte: vamos imaginar, eu sou o presidente do conselho e represento uma ONG que cuida dos animais, portanto, segmento usuário. Quando eu viro presidente do conselho, é quase que eu me desvinculo da minha organização, de modo que eu tenha autonomia no exercício da presidência, certo? Eu na presidência não represento a minha associação, não represento a minha organização. Eu represento os usuários. Porque o que pode acontecer se não for assim? Se eu, no exercício da presidência, exijo muita coisa que o gestor não quer, ele pode ir lá fazer o que eu falei antes, ele pode ir lá falar com a associação e dizer o seguinte: olha, esse presidente que vocês botaram lá, e que vai ficar 2 anos, realmente são 2 anos, né? Ele está, né, incomodando, então acho melhor vocês trocarem. Não pode trocar. Na condição de membro da mesa diretora, não pode trocar. Certo? Portanto, ele perde, a associação, a organização perde essa autonomia sobre o seu representado, né? Quando ele passa a fazer parte do conselho, da mesa diretora do conselho. Isso é importante porque dá autonomia no exercício da presidência ou da primeiro secretário ou da vice-presidência e assim por diante. Isso é muito importante. Nós já tivemos casos em que isso aconteceu.
E foi parar na justiça, inclusive, porque eles queriam, de qualquer jeito, tirar o presidente da mesa porque ele estava incomodando o gestor, né? Por outro lado, às vezes a gente tem gestores que são absolutamente abertos a esse diálogo e constroem coletivamente o debate da saúde, né? São participativos, escutam o conselho, procuram e buscam soluções coletivas com o conselho, né? Então você tem experiências e experiências do exercício do controle social. E tem outros que definitivamente não querem, às vezes até nenhum tipo de diálogo com o conselho. E para finalizar essa apresentação, eu sugeriria a vocês olharem, e vocês podem procurar isso no Google, que é super simples e é fácil de achar, a resolução número 453 do Conselho Nacional de Saúde. Por muito tempo a gente falava da resolução 333, não sei se vocês lembram. Aliás, tinha um livrinho, inclusive, publicado pelo Conselho Nacional, sobre essa resolução 333, que fala sobre a organização do Conselho, o funcionamento e sua finalidade. A gente acabou atualizando isso um tempo atrás, agora é a 453, e nessa resolução vocês vão ter todos os detalhes da composição, quem que pode, quem que não pode, quem que representa, enfim. É muito legal assim, a gente poder ler. Se vocês tiverem, às vezes, algum tipo de dúvida, podem consultar essa resolução para poder, enfim, dirimir eventuais dúvidas que vocês tenham sobre a organização do conselho, sobre como ele tem que funcionar, sobre as suas finalidades e assim por diante. Então, o caso aqui é sobre os conselhos de saúde. Tem muita coisa que a gente pode conversar com o poder legislativo e geralmente a gente faz pouco. As pessoas, os conselhos não têm muita articulação com eles, por isso que eu estava falando antes. Anualmente, os vereadores são os que decidem sobre o orçamento público. Além dos 4 anos, eles decidem anualmente sobre isso. Eles podem apresentar emenda, nós já conversamos da outra vez em relação ao planejamento, e é nesse momento que o conselho tem que ter uma interlocução muito próxima com eles, né? Porque, por exemplo, não sei se vocês foram atrás dessa informação, mas no início do ano, a depender da lei orgânica do município, o Executivo Municipal encaminha a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a Câmara de Vereadores, eles analisam, enfim, e eles podem apresentar emendas. Então, se nesse processo eles criam uma comissão específica dos vereadores para tratar sobre isso, depois eles discutem sobre isso, às vezes eles fazem audiência pública, para que as pessoas possam participar, mas aí o conselho tem que ficar atento para poder discutir com eles aquilo que interessa ao tema da saúde, porque daí não é só saúde, né? Aí é de todas as políticas. É nesse momento que é muito importante que o conselho tenha a capacidade política de dialogar com os vereadores, com as comissões que analisam isso, enfim, para poder incidir sobre isso. Então, por exemplo, tem uma, sei lá, no Plano Municipal de Saúde tem a proposta de construção de 4 unidades básicas de saúde, digamos. E a prefeitura se comprometeu a fazer uma unidade por ano. Passou o primeiro ano, não fez. Passou o segundo ano, não fez. Sobra mais 2 anos só. E no terceiro ano, de novo, não está previsto. Aí vocês ficam atentos. Mandou a, a LDO para a Câmara de Vereadores e de novo não está previsto lá a construção da unidade. Aí vocês têm que entrar em campo. Digo vocês, conselho, entram em campo, dialogam com os vereadores e digam, ó, aqui você pode apresentar uma emenda para que, né, o prefeito possa fazer a unidade básica de saúde. Esse tipo de coisa que eu estou falando quando eu falo de incidência do conselho no legislativo. Isso é uma coisa que a gente faz pouco, a gente tem dificuldade de fazer, sobretudo porque a gente não aposta muito no espaço do legislativo, né? A gente não enxerga isso como aliado, até porque muita gente não gosta dos vereadores, não se sente representado, não gosta de partidos, e então a gente fica se distanciando. Mas eles são um instrumento muito importante para o exercício do controle social. A gente pode fazer esse tipo de coisa. Tem como fazer outras coisas? Claro que tem como fazer outras coisas. Outras incidências, eles podem chamar o conselho para
para o conselho contribuir numa comissão específica que analisa, sei lá, alguma coisa que tenha a ver com a saúde, podem chamar. Aí vai pela legitimidade que o conselho tenha para ser chamado. Aqui em Passo Fundo, por exemplo, o conselho foi objeto de discussão na Câmara de Vereadores por causa do Facebook do conselho, para vocês terem uma ideia. Então, com vereadores assim também é difícil de dialogar, né? Mas, enfim, né, tem outros lugares que é diferente. Então, quando eu falo, Sandra, sobre os vereadores e a incidência do conselho, é nessa perspectiva que eu estou falando. Claro que se você está em outro conselho, também pode fazer a mesma coisa, entendeu? Eu lembro que um tempo atrás, aqui em Passo Fundo, a gente tinha um conselho de segurança alimentar e nós também tivemos uma boa relação com os vereadores, inclusive porque na época estava sendo discutido o Sistema Municipal de Segurança Alimentar, que é uma lei, enfim, daí eles chamaram o conselho, discutiram, conversaram e tal. Então é isso. Vocês têm que ver como é que vocês têm tido relação com esses vereadores. Porque às vezes você pode identificar um, né, que se aproxima um pouco da pauta da saúde e pode ajudar vocês. Aqui, ano passado, na discussão da LDO, teve uma vereadora que garantiu passagens para os conselheiros municipais de saúde, passagem de ônibus, passaginhas, que a secretaria tem que entregar via emenda parlamentar para os conselheiros e conselheiras que não têm carro e, enfim, precisam chegar na Câmara de Vereadores, que é o lugar da reunião ordinária cada uma vez por mês, e aí ela garantiu por uma emenda parlamentar a partir de uma demanda que o conselho tinha. Só para exemplificar, assim, uma coisa. E em Passo Fundo também a gente tem um fórum. Essa é uma experiência interessante, assim, como nem todas as pessoas e nem todas as entidades participam do conselho, você pode ter um outro espaço onde elas se juntam, se reúnem, discutem, conversam. O fórum é o lugar onde os usuários e trabalhadores, que geralmente estão juntos, né? Eles se articulam, conversam, e inclusive definem estratégias da ação dentro do Conselho de Saúde. Se a gente tem alguma coisa meio polêmica do Conselho, a gente define no fórum primeiro de como fazer isso. Por exemplo, agora o tema do Plano Municipal de Saúde, nós fizemos 3 reuniões no fórum, analisamos o plano no fórum. A maioria do pessoal que está no fórum também são conselheiros, usuários e trabalhadores. Analisamos e de lá a gente encaminhou uma proposta para o conselho, daí o conselho oficialmente encaminha isso para a secretaria. Ele é muito legal, assim, acho que é uma experiência interessante quando você tem entidades e organizações que queiram participar e que não são conselheiros. Ou é um espaço onde os usuários e os trabalhadores dialogam entre eles. O Conselho Nacional, por exemplo, funciona muito a partir de fórum dos trabalhadores, fórum dos usuários, fórum, enfim. Isso é uma coisa legal, assim, acho que vale a pena insistir. Em relação ao seminário, Maria, nós vamos dia 12 de junho eu estarei em Florianópolis, no Conselho Estadual de Saúde, conversando com eles, inclusive sobre o tema do seminário, onde a gente vai definir data e tudo, mas não se preocupe, vocês vão receber, a gente está nesse grupo aqui, eu vou falar com a Mariani, eu vou falar com o Padre André para a gente articular e vocês participarem. Ano que vem vai ter processos de formação no Brasil inteiro, incluindo Santa Catarina, então a gente vai voltar a conversar com vocês, porque a gente tem que ir, né, alimentando essa rede que a gente chama, né? Então, assim, vocês vão participar, serão convidados, sim, e, enfim, estamos no grupo, né? Eu estou no grupo, acho que o grupo, né, Mariane, não vai acabar depois da oficina, inclusive, insisto aqui, nós vamos conversar ainda com a coordenação do curso para a gente fazer alguma atividade sobre o tema do SUS e as eleições com você, e aí, bom, a gente vai ver como vamos articular, mas com certeza, Maria, vamos conversar com todos vocês. Não é só na sua cidade, Amanda. Esse é um problema recorrente que a gente tem. Assim, acho que você falou bem. O tema da ineficácia do Conselho de Saúde. Uma das nossas preocupações, quando a gente faz formação por ali, a gente diz o seguinte: a gente precisa qualificar a incidência do Conselho de Saúde na política de saúde.
Aliás, uma das perguntas é a seguinte: afinal de contas, o conselho que você participa, ele é eficiente na política de saúde? Ele decide? Vocês incidem sobre a política de saúde? Ou não? E aí tem uma coisa importante, Amanda, que é o seguinte: a pergunta é: o que a gente faz nesse caso? Assim, como é que a gente pode fazer com que o conselho, então, de fato, seja atuante, né? Seja efetivo, como você estava falando antes? Como a composição do conselho são dos movimentos, ou você tem movimentos comprometidos com isso, e, portanto, vai lá, faz parte do conselho, com clareza do que é o seu papel. Não se vende ao gestor, não é apenas um conselheiro faz de conta. Ou você tem isso, ou você vai continuar tendo um conselho que fica na mão do gestor. E, portanto, se fica na mão do gestor, ele não vai fazer controle social como deveria fazer. Então, de novo, eu diria assim, a responsabilidade é nossa. Se você tem uma pastoral da saúde atuante, com autonomia sobre isso, inclusive, que não se vende, que não vai ficar lá fazendo os interesses do gestor. Se você tem sindicato assim, se você tem trabalhadores que se comprometem assim, se você tem movimentos sociais, se você tem organizações não governamentais, tem associações de moradores que têm essa capacidade e têm esse entendimento, e, portanto, esses vão fazer parte do conselho, vão compor o conselho de modo que o conselho funcione. Caso contrário, se não tem atuação decisiva dos movimentos, e por isso é importante que a gente aposte neles, se não tem atuação decisiva do sindicato, se não tem atuação. Eu não tô romantizando os movimentos, nem os sindicatos, nem as pastorais. Eles têm problema, tem 50 mil problemas. Né? Eu não preciso nem dizer para vocês sabem. Mas não tem outra saída, são ainda essas que são os sujeitos, eu diria assim, centrais da participação social e do controle social. Por isso, na formação que a gente tem feito por aí, com o Conselho Nacional, 30% das vagas é para lideranças sociais, que não são conselheiros. Por quê? Porque ou a gente convence os movimentos e as organizações que eles têm que apostar, construir lideranças, que eles têm que estar no conselho para discutir sobre saúde pública, ou a gente cada vez mais vai fragilizar o controle social. A gente está fazendo visita no Brasil inteiro para os conselhos estaduais, nós do CEAP com o Conselho Nacional de Saúde, sentamos o dia inteiro numa reunião com o conselho e de noite a gente vai lá fazer uma reunião com os movimentos, que não estão no conselho. E dizemos para ele, e aí, como é que está a mobilização no Estado? Como é que está a participação de vocês? A saúde é uma coisa que está na pauta do movimento ou não está? Né? É muito importante a gente fazer isso, porque senão a gente vai ter completamente fragilizado. E veja, Amanda, tem conselhos estaduais, que não tem quórum para fazer reunião, por exemplo. Imagina um município, né, de 2, 3, 5 mil habitantes. É muito mais difícil. Ótimo, ótimo, Maria. Concordo plenamente contigo, é isso aí. Nada mais a acrescentar. Bom, Maristela, eu fiquei pensando quando você estava falando, esse é um problema muito recorrente que a gente tem, ou seja, assim como a gente precisa convencer as pessoas para participarem, a gente precisa viabilizar a participação. E essa viabilização tem a ver com diferentes situações. Uma coisa é como é que você facilita a participação dos trabalhadores, uma coisa é como é que você facilita a participação dos usuários, qual é o melhor horário para isso, o que a secretaria, a prefeitura pode, né, facilitar para que as pessoas possam participar. Às vezes, propositalmente, não facilitam, porque também não interessa, né, que o conselho funcione. Então, é isso. Não é a única pessoa que tem essa preocupação e percebe essa dificuldade. Isso é muito normal, muito comum em diferentes outros lugares também, sobre o tema da participação. Assim. Isso também, Maristela, de novo, tem a ver com, eu diria assim, de como é que o conselho vai lidando com esse tipo de situação. Então, se o conselho percebe que 19 horas não é o melhor horário para fazer a reunião, então vamos discutir para fazer um outro horário, para facilitar a participação. Qual é o horário melhor? Sei lá, né? Então, a gente vai vendo possibilidades, o conselho também tem que ter essa capacidade para poder ir dialogando com os diferentes, porque de repente tu faz reunião de tarde, vai ter outros que não vão poder participar. Aqui, por exemplo, as reuniões acontecem nas segundas terças-feiras de cada mês, 19 horas.
também 19 horas, né? Já tentaram fazer em outros horários, em outros dias, enfim, mas também vai muito pela conversa, né? Pela situação, pelas pessoas que participam, quem são os que participam, enfim. Agora estão falando de fazer de forma híbrida, então pode ser que uma parte esteja lá na sala, a outra parte conectada, enfim, que eu acho que vai ser um pouco a nossa realidade aqui para frente. Mas, enfim, tem que ter a capacidade de encontrar soluções para esse tipo de situações que você está trazendo. O caminho, o processo é justamente isso. Bah, tem uma coisa que está me chamando a atenção, eu vou atrás. É permitido? Não é permitido? Pode? Não pode? Vamos ver o que diz a lei. E foi o que você fez exatamente isso. Ou seja, essa resolução que eu já falei para vocês antes, que é o que você foi procurar, fala muito claramente sobre isso. Não pode, né? E se não pode, então vamos conversar sobre por que isso está acontecendo, né? O que não significa, assim como você falou antes, não significa necessariamente que tenham sido feito por má fé. Ou seja, daqui a pouco desconhecem, não sabem, acham que podem, enfim, então vamos atrás. Ou também pode ser que tenham feito deliberadamente sabendo que não podem, entendeu? Mas a função do conselheiro e da conselheira é justamente isso que você acabou relatando aqui. É isso mesmo, está corretíssimo. Que bom que nós chegamos, né, a esse momento de conclusão deste nosso curso, né, destes nossos 6 passos, 6 encontros que nós tivemos, e que foram, então, nos ajudando a conhecer melhor a dinâmica, o funcionamento, né, do Conselho de Saúde e também do SUS. A gente chega, né, num momento aí de conclusão dessa etapa, né, de estudos, de um aprofundamento inicial, eu digo, porque acho que as últimas palavras aí da Maria Jânia já dão o tom de como que nós temos que olhar para essa missão que nós temos, né? Eu retomo, inclusive, aquelas ideias, né, aqueles conceitos do primeiro encontro, de que, sobretudo, né, para a pastoral da saúde, para a igreja, a inserção, a atuação no mundo da política não é simplesmente um ato de voluntariado ou algo acessório, né? Faz parte da nossa própria fé, da nossa própria vocação de batizados, né? Da nossa própria condição de pessoas de fé. Porque a gente quer que o mundo seja melhor, né? E a política é uma forma de fazer caridade de maneira permanente, organizada, de maneira abrangente, né? A caridade imediata, ela é necessária em muitas situações, né? E é sempre necessário, mas a gente precisa também, né, juntar essa outra forma de ver, de encarar, né, a política não como algo denegrido, sujo, perdido, ou enfim, de uma maneira positiva, né? De uma maneira positiva. Eu acho que aí entra justamente o nosso papel, né, de conselheiros e de conselheiras. Eu lamento ter perdido, né, a aula de hoje, porque eu sei que ela tocou justamente, depois a gente vai assistir, mas ela tocou justamente nessa parte da atuação, né, da nossa luta, do nosso estar aí permanentemente vigilantes, atuantes, proponentes, né? O papel do conselho também é propor, mas precisa estar atento, né? E eu acho que o caminho é longo ainda a ser percorrido. Essa semana eu tive a ocasião de assistir, e até recomendo então para vocês, 4 episódios que foram 4 vídeos aí com 4 pessoas dentro de um projeto chamado Semana Social Brasileira, que também é promovido pela CNBB. E esses 4 vídeos, eles trazem aquilo que seria ideias básicas do projeto popular, né, para o Brasil, que é o que a Semana Social tem proposto. E o primeiro vídeo, ele faz uma análise do Brasil que nós temos. E a professora que fala lá, ela vai dizer basicamente aquilo que o Jorge também disse no início, né? A ideia, a concepção dos projetos, dos sistemas, dos planos que a gente tem, ela vai depois ter as consequências práticas disso, né? Então, ela vai dizer que é praticamente impossível que a gente tenha uma verdadeira democracia dentro de um sistema capitalista, porque a lógica do lucro, ela é antidemocrática, né? Aquilo que o lucro é para que alguém está baseado na competição, né? Eu tenho que competir, tenho que me sobressair, tenho que lucrar, e então, quando alguém lucra, sempre tem alguém que perde, né?
Então, é uma grande mudança de paradigma, de concepção que a gente tem pela frente e que o nosso trabalho ajuda a construir. E se a gente sente, né, esse enfraquecimento tão grande nos conselhos e nos nossos próprios grupos, é porque a gente precisa ir aprimorando também, né, essa maneira de ver, essa maneira de conceber a realidade, né, de uma outra maneira e de uma outra forma. E ela vai dizer, isso tudo está ali no minuto 14, 15 do primeiro vídeo, né, daquela série. E ela vai dizer que, então, a democracia não é algo que a gente já tem instituído, ela é instituinte. Nós precisamos continuar construindo, né? E ela vai, inclusive, dizer que democracia verdadeira é democratização, luta permanente e organizada. Então, acho que é isso que nós precisamos, eu gostaria de deixar isso também como uma contribuição final, né? Até pensando naquilo que é a ideia, a proposta, né? Que a gente continue, então, fomentando essa discussão, né? Continue aprofundando esses temas, quem sabe aí com outros viés, com outras especificidades, né? O Jorge acho que já apontava a questão, de repente, das eleições, a gente tem a questão da multiplicação, né? Como é que a gente agora, muita coisa do que a gente já viu aqui, a gente vai poder já multiplicar, né? A Marise já falou algumas coisas aqui, já em outros encontros também, né? Mas a gente, quem sabe, possa, né, refletir, pensar de que maneira a gente pode se fortalecer mais, né? A organização passa justamente por isso, a gente caminhar mais juntos, né? É o grande apelo, inclusive, que a própria igreja tem feito, né? Que o Papa, sobretudo, tem feito aí, convocando um sínodo envolvendo a igreja toda, num movimento nunca visto, né, na história da igreja, com a abrangência que tem hoje. Então, nós precisamos caminhar juntos mesmo, né, com quem professa a nossa fé, com quem não professa. Acho que é importante que a gente procure meios e formas, né, de se fortalecer e poder garantir o que tem e conquistar o que ainda está, né, precisando ser conquistado. Então, nós concluímos esse nosso momento, e, na verdade, essa nossa caminhada, né? Muito obrigado aí a todos e todas que se dispuseram, né, a fazer esse caminho, que abraçaram, né, junto conosco essa causa. A gente espera, então, né, poder realmente ter contribuído para que o bem que é nosso, né, a saúde, o SUS, os cuidados que decorrem dele, continuem, né, garantindo vida e saúde para todos, que é o nosso grande projeto, o nosso grande desejo. E damos graças, então, ao Deus que nos chamou a essa missão e nos colocou para sermos guardiãs da sua obra, também neste campo, né, vasto e desafiador, das políticas públicas, do Sistema Único de Saúde. Então, que Ele nos ilumine, nos abençoe e acompanhe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.